Olá, está no ar mais um TV Câmara. Veja agora o que será destaque na sessão de hoje. Projeto de reunião solene número 9289/11, de autoria do vereador Edson Flávio Coelho, que fala sobre a reunião solene a ser realizada no dia 8 de dezembro de 2011, em homenagem ao Dia da Bíblia. Projeto de reunião solene número 9290/11, de autoria do vereador Edson Flávio Coelho, que fala sobre a reunião solene a ser realizada no dia 16 de junho de 2011, em comemoração ao centenário das Assembleias de Deus no Brasil. Serão votadas as indicações dos vereadores Marcos Medeiros, Nami Nassif, Edson Flávio Coelho e Sérgio Xavier. Veja agora na íntegra a sessão do dia 3 de maio de 2011. Senhoras e senhores, muito boa tarde a todos. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta 23ª reunião da 5ª sessão ordinária. Leitura e aprovação da ata da 5ª sessão ordinária. Leitura e aprovação da ata da 17ª reunião da 5ª sessão ordinária, realizada no dia 5 de abril de 2011. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada. Leitura e aprovação da ata da 19ª reunião da 5ª sessão ordinária, realizada no dia 12 de abril de 2011. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada. Leitura e aprovação da ata da 18ª reunião da 5ª sessão ordinária, realizada no dia 7 de abril de 2011. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada. Solicito ao vereador Reinaldo Rodrigues, segundo secretário, por gentileza, que faça a leitura do expediente. Expediente da reunião do dia 26 de abril de 2011. Projeto de indicação legislativa do vereador Marcos Medeiros. Solicita envio de mensagem ao senhor prefeito de Nova Friburgo, a fim de que envie à Câmara Municipal o projeto de lei que institua o projeto de fisioterapia itinerante no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Projeto também do vereador Marcos Medeiros, que solicita envio de mensagem ao senhor prefeito municipal de Nova Friburgo, a fim de que envie à Câmara Municipal o projeto de lei que institua programa de distribuição gratuita de óculos com grau para pessoas com mais de 60 anos de idade no município de Nova Friburgo e da outras providências. Projeto de lei do Executivo Municipal altera o subsídio dos membros do Conselho Tutelar e da outras providências. O vereador Marcos Medeiros dispõe sobre a semana da OAB, vai à escola no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre a obrigatoriedade da Secretaria Municipal de Saúde realizar gratuitamente exames para diagnóstico dos distúrbios do sono e seu tratamento e da outras providências. Dispõe sobre a criação de programa de saúde móvel no município de Nova Friburgo e da outras providências. Institui o programa Parceiro da Saúde do Idoso no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre a manutenção de lista de medicamentos básicos pela Secretaria Municipal de Saúde do município de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre a criação de programa Farmácia Solidária, que se constitui na coleta e distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes no município de Nova Friburgo. Indicações do vereador Sérgio Xavier. Revisão e fixação de piso da passarela do ferro da ponte sobre o Rio Santo Antônio, Ponte da Saudade. Abertura dos banheiros do antigo terminal rodoviário para uso dos pacientes que viajam nas vans do SUS. Construção de creche no ponto final de São Geraldo. Revisão e troca de lâmpadas queimadas na antiga estrada de Lumiar. Construção de um bueiro na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no Jardim Ouro Preto. Do vereador Renato Abirrâmia. Troca de lâmpadas na Avenida dos Ferroviários Duas Pedras. Colocação de redutor de velocidade ou lombada eletrônica na rua Izelino Maduro, Chácara do Paraíso. Construção de rede de águas pluviais na rua Serrana, Chácara do Paraíso. Operação tapa-buracos na rua José Lanes, no Catercione. Do vereador Marcos Medeiros, permanência de aumento de ônibus
permanência de aumento de ônibus que fazem a linha Jacina, limpeza e capina na Avenida Nossa Senhora do Amparo, Chácara do Paraíso, construção de quadra de esporte no bairro do Catarcione, conserto de buracos na rua Lair da Rocha Turque, Chácara do Paraíso, melhoria nos sinais da estrada de Amparo, conserto de buracos da estrada do Amparo, colocação de lâmpadas de tampas nos bueiros da rua Lair Rocha Turque, Chácara do Paraíso. Do vereador Nami Nassif, limpeza e capina da rua Manuel José Alexandre, Varginha, limpeza e capina da Travessa Oliveira, Campo do Coelho, recapeamento da Avenida Júlio Antônio Turle, Olaria, limpeza no bairro do Córrego Danta e desobstrução das vias públicas, retirada de entulho da Avenida Antônio Mário Azevedo, Conquista, limpeza das ruas Lafayette Bravo, Conselheiro Paulino, recuperação do Jardim da Praça de 1º de Março, Olaria. Do vereador Edson Flávio, colocação de iluminação pública na Avenida Marechal Floriano Peixoto, melhoria nas passagens de pedestre em frente a Caves, Ponte da Saudade, colocação de iluminação pública na passarela que liga a rua Felipe Camarão, a Avenida Manuel Carneiro de Menezes, Ponte da Saudade, recapeamento asfáltico na Avenida Conselheiro Júlio Zapes, Olaria, colocação de lixeira na Ponte da Saudade, recapeamento asfáltico na Via Expressa, Olaria. Vereador Reinaldo Rodrigues, poda de árvores na rua Aldair Teixeira Nogueira, São Geraldo, recapeamento asfáltico na rua Aldair Teixeira Nogueira, São Geraldo, conserto de buraco na rua Xurxe, Cônico. Votos de congratulações do vereador Marcos Medeiro com o senhor Alexandre Gazé pela realização da aula magna com o ministro da Defesa da Universidade Cândido Mendes, com a Thaís Rupp, Companhia Siderúrgica do Atlântico, pela entrega de 22 veículos a 7 municípios, com os professores da rede pública e particular de ensino, pelo Dia Nacional da Educação. O vereador Nami Nassif, com o senhor Gustavo Fagundes e outros, pela passagem de seus aniversários. O vereador Edson Flávio Coelho, com a senhora Geraldina Tomé Erdi, proprietária do Horto Bela Vista, pelos 41 anos de atuação no mercado de flores e plantas ornamentais. Com a senhora Sônia Maria Gomes de Souza, pelo serviço prestado à comunidade, e com a Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo, pela implantação do Programa Rural Legal. Votos de pesar do vereador Isaac Demani com os familiares do seu Simval Rodrigues da Costa pelo seu falecimento. Do vereador Reinaldo Rodrigues com os familiares do senhor Najib José Pedro pelo seu falecimento. Votos de repúdio do vereador Renato Abirramer com a comercialização pirata de um DVD criminoso. A consumação se dá com o efetivo ato de vilipendiar os cadáveres das pessoas atingidas na tragédia de janeiro. Requerimentos do vereador Cláudio Damião, requer que seja instaurada a comissão parlamentar de inquérito para investigar possíveis omissões, negligências e responsabilidade dos agentes políticos públicos e de terceiros em fase do desastre ocorrido no município de Nova Friburgo, cabendo ainda à comissão apurar possíveis desvios de finalidade nos contratos formalizados pela Prefeitura Municipal com dispensa de licitação. Requerimento de informação do vereador Cláudio Damião, com o Executivo Municipal a respeito dos contratos objeto dos processos administrativos número 97/2011 e número 100/2011. Do vereador Edson Flávio Coelho, com o Executivo Municipal, requerendo informações sobre o oferecimento de carne de soja na refeição dos desabrigados e outras informações referentes aos abrigos. Comunicação do Executivo Municipal, por meio de ofício do gabinete, número 214/2011, encaminhando a prestação de contas da administração financeira do município de Nova Friburgo, referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2010. Está lido o expediente, senhor presidente. Vereador Jorge Carvalho. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar a inclusão na ordem do dia, em regime de urgência urgentíssimo, projeto do Executivo Municipal que leva o número 10.124, que altera o subsídio dos membros do Conselho Tutelar e da outras providências. Pois não, vereador. Senhor presidente, questão de ordem. Pois não, vereador Reinaldo. Eu vou pedir licença ao presidente. Eu fui convocado para um depoimento no Fórum de Nova Friburgo
a respeito de um processo que já está tramitando há mais de 10 anos sobre o governo do ex-prefeito Paulo Azevedo, que, não sei por que cargas d'água, depois de 10 anos, né, a justiça, como sempre, morosa, só agora veio para que eu prestasse depoimento. Então, por esse motivo, como às 15h30 que eu teria que estar lá presente, eu não vou poder permanecer na reunião, espero que eu possa voltar a tempo para participar da outra reunião. Pois não, vereador. Senhor presidente. Vereador Isaac Demani. Analisando o regimento interno da Casa, senhor presidente, notadamente o artigo 49, eu vejo que houve uma violação desse artigo na apresentação da CPI proposta pelo vereador Cláudio Damião. Por conta disso, eu vou retirar minha assinatura, senhor presidente. Pois não, vereador. Vereador Manuel Martins. Senhor presidente, eu também queria retirar o meu nome. Pois não. Portanto, retirado 2 assinaturas do requerimento formulado pelo vereador Cláudio Damião. Desta forma, não contém as assinaturas necessárias para que entre em discussão. Mais alguma inclusão no expediente, senhores vereadores? Não havendo... Pois não, vereador, professor Pierre. Senhor presidente, gostaria de requerer a inserção de um requerimento de informação relativo à situação do distrito de Conselheiro Paulino. Está em mãos? É que está até em mãos, mas é com relação à arrecadação. Com relação à arrecadação e desenvolvimento econômico. Está aí, vereador? Está. Vou fazer a leitura aqui para que os vereadores conheçam o teor para aprovar a inclusão ou não dentro do nosso expediente. Senhor presidente. Mais alguma, senhor? Pois não, vereador? Eu já protocolei, inclusive, na casa, deve entrar para a próxima sessão, mas eu gostaria que incluísse nesse expediente uma moção de congratulação que faço com o prefeito Demerval Barbosa Moreira Neto e com toda a equipe da Secretaria de Educação, na pessoa do vereador Marcelo Verli, por todo o apoio à luta travada, né, por mim, por quase 3 anos, para que fosse construída a quadra de esporte, uma creche e uma escola no bairro São Jorge. Eu já protocolei na casa, mas gostaria que fosse incluído nesse expediente para votação nessa sessão, senhor presidente. Pois não. Senhores vereadores, enquanto o do vereador professor Pierre não chega, vou submeter ao plenário as outras inclusões em pauta. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovados. Em discussão, os votos de congratulações. Vereador Marcos Medeiros. Fiz alguns votos de congratulações, dentre eles, vou começar homenageando o professor Pierre, pela rede pública particular de ensino, pelo Dia Nacional da Educação, comemorado no dia 28 de abril. Com o deputado estadual Átila Nunes, pela autoria da Lei 5.960, batizada de Tecendo a Cidadania, ao qual o Estado do Rio de Janeiro terá o aproveitamento de retalhos da indústria têxtil como matéria-prima para trabalhos de detentos. Esse voto específico me remete a um passado recente, onde tive a oportunidade, infelizmente, por um lado, de vivenciar a queima de detritos que foram jogados pela Filó, ali atrás da antiga Mitroplast, onde todo o distrito de Conselheiro Paulino foi tomado por uma fumaça, onde vários dias aquela fumaça intoxicou vários moradores, várias crianças, e ninguém sabia onde era o foco. Saí em diligência com a polícia e com alguns moradores, e conseguimos achar que o foco era dentro do terreno da fábrica de Filó, onde toneladas e toneladas de retalhos estavam sendo queimados. Acionei o 6º Grupamento de Bombeiro Militar e, de madrugada, eles foram lá e conseguiram debelar aquele foco que ainda demorou alguns dias, mas a gente conseguiu retirar essa fumaça do ar. Então, esse projeto do deputado Átila Nunes e muito contribui para o meio ambiente. O voto de congratulações para o Júlio do Cavalo pela realização da 16ª Cavalgada e também para o professor Alexandre Gazé pela aula magna
com o ministro da Defesa e com o ThyssenKrupp, Companhia Siderúrgica do Atlântico, pela entrega de 22 veículos a 7 municípios, inclusive a Nova Friburgo. É importante que essas grandes empresas, esses conglomerados, possam ajudar ao nosso povo da região serrana, que infelizmente sofreu, e agora o bom coração samaritano vem nos ajudar. Então é importante que eles recebam a gratidão através de uma proposição da nossa Câmara de Vereadores. Pela ordem, meu caro vereador. Fica à vontade, vereador. Tenho a certeza que vossa vala vai contribuir muito para que a gente possa aprovar essas moções. Eu gostaria de pedir autorização a Vossa Excelência para acompanhá-lo no voto de congratulações que faz com o ilustre professor, pró-reitor da Cândido Mendes, nosso amigo professor Alexandre Gazé, e também com um amigo nosso, Júlio do Cavalo, que já há mais de uma década vem realizando aí a cavalgada de São Jorge, e agora até nesse momento o prefeito anunciou no dia da festa a construção da Capela de São Jorge no bairro que leva o mesmo nome, propiciando assim àqueles que têm a sua devoção ao grande santo guerreiro ter a sua capela para a realização das missas e dos eventos religiosos, não só no dia de São Jorge, mas ao longo do ano. Então, peço Vossa Excelência autorização. É importante a gente ressaltar a liderança do pró-reitor, professor Alexandre Gazé, um guardião da educação, um homem que, através da sua qualificação técnica, teve o reconhecimento da administração da reitoria da Universidade Cândido Mendes, alçando o voo do campus de Nova Friburgo para administrar todos os campos, exercendo o cargo de pró-reitor. Foi secretário de Educação, inclusive acho que foi posterior a sua passagem pela Secretaria de Educação, então, e também recebeu o título de comendador aqui da Câmara Municipal de Nova Friburgo. É um homem que, com certeza, todas as vezes que a gente puder reverenciá-lo, é importante, porque Friburgo tem que ser grato à liderança e às atitudes, principalmente tudo aquilo que ele desenvolve em nossa sociedade. Então, fico feliz pelo reconhecimento de Vossa Excelência. Vereador de São Flávio. Senhor presidente, eu gostaria também de destacar aqui, um voto de congratulação que eu faço com a senhora Geraldina Tomé Erdi, que esse foi protocolado na semana retrasada, né? E graças a Deus, e hoje nós tivemos uma reunião muito importante com os produtores de flor, os proprietários de horto em Nova Friburgo, e a dona Geraldina é uma dessas pessoas que há 41 anos atua no mercado de flores de Nova Friburgo. E hoje esteve conosco agora há pouco aqui na Câmara, vale até ressaltar e agradecer o apoio de todos os pares desta casa que esteve presente conosco, uma reunião tratando do futuro da floricultura e da comercialização de flores e plantas ornamentais em Nova Friburgo, uma vez que está para acontecer um evento X, e esse evento não tem sido tratado de forma que venha contemplar a produção local. É assunto para outro momento. E então eu quero parabenizá-la por isso e estendendo essa parabenização a todos os floricultores de nossa cidade e que nós possamos ter um olhar mais humano para esses profissionais que atuam no nosso município. Também eu fiz um voto de congratulação aqui, senhor presidente, com a Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo pela implantação do Programa Rural Legal. Gostaria só de salientar que às vezes a gente tem algumas ações, né, como parlamentar, e às vezes num primeiro momento as pessoas não veem o resultado da ação. Mas foi implantado o Programa Rural Legal lá em Salinas, lá na Queijaria Escola, não, lá na Aldeia da Criança Alegre, depois de uma visita que nós fizemos aqui, eu fiz à Alemanha, depois que nós tivemos uma reunião na Associação Comercial, levando os alemães juntos à Associação Comercial, naquele entendimento começou a se expandir muitas coisas. E agora, resultado desses contatos, saiu o Programa Rural Legal, que está fazendo um grande trabalho lá em Santa Cruz, Salina, na sede da Aldeia da Criança Alegre, junto à Associação Comercial. Então, eu fico muito feliz que a gente tem algumas atitudes e, com o tempo, né, o tempo vai mostrando que quem planta, colhe. Então, nós estamos colhendo aí esse grande projeto para o meio rural através de uma ação. Então, eu quero me solidarizar e me parabenizar a Associação Comercial de Nova Friburgo. Senhor presidente, eu gostaria de comentar o voto que fiz com o excelentíssimo senhor prefeito e com toda a equipe da Secretaria de Educação
na pessoa do nosso querido companheiro, vereador licenciado Marcelo Verli, é que, após aí, quase 3 anos, senhor presidente, de luta, para que nós possamos construir uma quadra de esporte, uma creche, uma escola dentro do bairro São Jorge, após ter recebido o apoio restrito do deputado federal Neilton Mulim, que destinou, em emenda parlamentar no orçamento da União, R$ 1,5 milhão para tais construções, consegui sensibilizar o prefeito Demerval, que na minha presença assinou o decreto número 69, de 18 de abril de 2011, declarando de utilidade pública uma área nobre de terra dentro do loteamento São Jorge, de 2.629 metros e 30 centímetros quadrados, metros quadrados, na verdade, 2.629 metros quadrados, para a construção desses equipamentos públicos, uma quadra de esporte, uma creche, uma escola. Na verdade, vai ser o primeiro centro integrado de educação de Nova Friburgo, um projeto novo. Nós já tivemos acesso ao projeto da construção. Amanhã estaremos reunidos, eu, o vereador Marcelo Verli, na quinta-feira, eu, o vereador licenciado, secretário de Educação Marcelo Verli, e o secretário de Projetos Especiais, Gustavo Sarruf, tratando do projeto da construção dessa escola. Então, eu quero parabenizar, agradecer o apoio recebido pelo prefeito, agradecer o apoio recebido pelo secretário Marcelo Verli, agora, nessa reta final desse projeto, e dizer que a comunidade Conselheiro Paulino, sem dúvida nenhuma, do Distrito Conselheiro Paulino, está muito satisfeita e grata com essa atitude, por ser lembrado, lá, já que, infelizmente, São Jorge, um grande polo de moda íntima que é, milhares de pessoas residindo ali, infelizmente, não tem uma escola, não tem uma área de lazer, e as 2 creches que tinham foram atingidas nessa tragédia de janeiro. Pois não, vereador Edson Flávio? Vereador, eu só quero parabenizar Vossa Excelência, né, por essa batalha e por essa vitória. E a vitória que, com certeza, vai alcançar toda a população de Conselheiro Paulino, a população de São Jorge, Rosa Branca, Três Irmãos, Floresta, aquela região toda maravilhosa ali. Então, eu quero parabenizar Vossa Excelência por essa grande conquista. Obrigado, vereador Edson Flávio. Sim, vereador Renato Birramo. Da sua luta, porque eu tive a honra de tê-lo no meu palanque em 2004, e desde aquela época, Vossa Excelência reclamava a falta de uma escola em São Jorge. Parabéns, a luta às vezes tarda, mas sempre chega. Com certeza, o vereador Renato lembrou muito bem. Desde aquela época, o doutor Renato é testemunha disso, candidato a prefeito, então, na época, com uma votação expressiva, fantástica que teve. Era um compromisso que tinha comigo. Se chegasse a Prefeitura Municipal, naquele momento, de assumir o compromisso de fazer uma escola no bairro São Jorge. Vossa Excelência lembrou muito bem, nós nos comprometemos junto no comício no São Jorge, aquela época, doutor Renato, é verdade. Nós ficamos felizes, tenho certeza que o senhor também fica feliz com essa vitória, que vai beneficiar toda aquela comunidade. Vereador Marcos Medeiro. Vereador Isaac Demani, existe uma frase de Paulo Coelho que diz o seguinte: quando a gente quer alguma coisa, o mundo conspira para que aquilo aconteça. Então, todos nós aqui somos, nesse momento e ao longo da história, testemunhas oculares da sua luta com relação à instalação dessas importantes instituições e quadra, naquele que é um maior bairro dentro de Conselheiro Paulino, que são Três Irmãos, São Jorge, Rosa Branca e assim sucessivamente. Tenho a certeza que, ao final, Vossa Excelência terá o dever cumprido, porque foi abnegado no sentido de objetivar ações para poder agir de maneira eficaz para a implantação dessas melhorias. Então, felicito Vossa Excelência e que, óbvio, que toda aquela sociedade possa ganhar e que possa escolher um grande nome para se batizar a escola, a creche, a quadra e assim sucessivamente. Parabéns. Obrigado, vereador Marco Medeiros. Então, conto com a aprovação de todos os pares. Obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, após a discussão, em votação, os votos de congratulações. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Eu vou ler aqui rapidamente o requerimento de informação do vereador professor Pierre, vou submeter primeiro a inclusão ou não. Senhor presidente, requero pedido de informação, solicitando informações acerca da arrecadação do papel econômico do investimento público para o desenvolvimento infraestrutural e socioeconômico do Distrito de Conselheiro Paulino, em especial que se segue. 1. Considerando tão somente a abrangência dos bairros do Distrito de Conselheiro Paulino. 2. Considerando os exercícios orçamentários 2009, 10 e 11. E este último, consoante as informações do primeiro quadrimestre, requer-se o valor total dos impostos e taxas municipais que foram arrecadados no Distrito em cada um dos exercícios referidos, orçamentários, quais sejam
A. Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU. B. Imposto sobre Transmissão, Intervivos e Bens e Imóveis e de Direitos Reais a eles relativos, ITBI. C. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISS. D. Taxa de Coleta de Lixo Domiciliar, TCLD. E. Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental, TCFA. E F. Taxa de Licenciamento para Funcionamento e Alvará. 1.1. Em cada um dos exercícios orçamentários supracitados, o percentual de arrecadação dos referidos impostos, taxas recolhidas no distrito, comparado com o total de arrecadação que o município obteve em cada um deles no período mencionados. 2. O valor do Produto Interno Bruto, PIB, do distrito nos referidos anos e quanto, em percentual, representou no total do PIB municipal 2009, 2010 e até 2011. Quantitativos dos empreendimentos devidamente regulamentados com o município, quanto a impostos, taxas e licenciamento, bem como quantitativo daqueles que se encontram em situação irregular. 4. O valor previsto e executado com as indicações das fontes dos recursos que objetivou o desenvolvimento infraestrutural socioeconômico do Distrito Conselheiro Paulino em cada um dos exercícios orçamentários. 5. As razões pelas quais o Distrito não foi contemplado até o momento no conjunto de obras de reconstrução projetadas para o município, em virtude da tragédia nos dias 11 e 12 de janeiro. E 6, levando em conta o item anterior, se existe algum projeto, além da continuação das obras do PAC, referente às margens do Rio Bengalas, que objetive, para execução num futuro próximo, reconstruir e reurbanizar o distrito, apontando as fontes dos recursos. Nesses termos, pede deferimento o vereador professor Pierre. Os vereadores que aprovam a inclusão em pauta permaneçam como estão. Aprovado. Em discussão, os votos de pesar. Não havendo discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em discussão, os votos de repúdio. Senhor presidente. Pois não, vereador Renato Bianco. Às vezes... 5 minutos, vereador. Só um nossa... minutinho, vereador. Eu vou passar a presidência do vereador Luciano. Vou ter que me retirar momentaneamente, mas retorno ainda para a sessão. Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, às vezes a nossa vida pública parece que nós já vimos tudo. Já vimos tudo e nada nos surpreende. Deveria ser assim, mas cada dia que passa aparecem coisas que eu não poderia imaginar. A minha assessoria me chamou a atenção para um DVD que estava sendo comercializado na feira de Olaria e em outros locais de nossa cidade, com imagens de cidadãos friburguenses, inclusive crianças despidas, mortos naquela tragédia, e disseram, ó, dá uma olhada. Eu falei, eu não quero nem ver. Eu, médico, acostumado a lidar com a vida e com a morte, eu não quis nem ver. Mas estava na tela do computador e eu, passando, eu tive que ver umas cenas que me chocaram bastante. Como pessoas têm a coragem de vender um vídeo mostrando a desgraça, o sofrimento, e como eles conseguiram obter, vereador Edson Flávio, essas imagens foram obtidas no Instituto Médico Legal, improvisado, no Instituto de Educação, e como é que eles conseguiram essas imagens? Isso é uma vergonha. É preciso, e eu faço esse voto de repúdio, para chamar a atenção da população de Nova Friburgo, para denunciar, perfeitamente, denunciar, chamar a polícia, porque são criminosos, insanos, pessoas que não têm nenhum amor próprio e que devem ser punidas por ferir a dignidade das pessoas. Verdade. O vilipêndio ao cadáver, vilipêndio às pessoas que morreram tão tragicamente. Vereador Edson Flávio. Vereador, nós também recebemos no nosso gabinete uma cópia desse DVD, até parabenizo Vossa Excelência pela prontidão e pela rapidez, e, ao mesmo tempo, há informações de que aparece nos vídeos algumas pessoas que poderiam ser as pessoas que fotografaram ou que se deixaram fotografar, não os corpos, né? E eu até sugiro a Vossa Excelência que possa, não sei como que a casa possa encaminhar, esse vídeo deve ser encaminhado, inclusive, para a Polícia Federal, porque parece que tem foto
de militar ou alguém ali naquelas fotos terríveis, expondo a imagem das pessoas que faleceram nesta tragédia de Nova Friburgo. Então, eu creio que, além de nós votarmos, porque nós vamos votar o repúdio, mas, na verdade, nós vamos repudiar o ato. O ato, não as pessoas que nós não Não as pessoas que estão comercializando. Exatamente. Agora, as pessoas que estão comercializando, ou que fizeram, que produziram, elas precisam ser localizadas e precisam identificadas e ser punidas. identificadas e punidas. E quem faria esse trabalho específico seria a polícia. Então, não sei se quem entregou nos nossos gabinetes já entregou à Polícia Civil, na 151 DP, mas que fosse encaminhado por esta casa uma cópia do vídeo, porque entregou a nós, entregou aos representantes da população que estão indignados com este ato. Então, deveria de se encaminhar. Os familiares estão revoltados. Inclusive, no início da tragédia, eu creio que muitas pessoas postaram nos seus sites fotos da tragédia e tudo mais, nos sites, nos relacionamentos, tudo mais, Facebook e tudo mais. E muitos retiraram todas as fotos. Eu, no meu site, nas minhas comunicações, nós tiramos tudo que tinha que tirar. Agora, é interessante que pudéssemos encaminhar isso para a polícia, para que não continue vendendo na feira, seja em qualquer bairro da cidade, e que o cidadão também friburguense saiba da informação e não compre. E denuncie. Doutor Renato, quero parabenizar pela apresentação desse voto. Vou acompanhá-lo com muita indignação por toda essa situação. Realmente é um desrespeito com aquelas pessoas que faleceram ali, com as famílias delas, com a nossa sociedade. Nova Friburgo está sendo desrespeitada com a comercialização desse DVD terrível. Nós temos que aconselhar as pessoas a não comprar e denunciar, chamar a polícia, que é um absurdo, são criminosos, doutor Renato. Fazerem isso, usar a imagem dessas pessoas, não são a imagem da tragédia natural em si, são das pessoas que estão ali, infelizmente perderam suas vidas no decorrer dessa trágica situação climática que aconteceu, que assolou a nossa cidade em janeiro. Então, eu quero acompanhar Vossa Excelência, repudiar, de fato, todo esse ato de quem fez as filmagens, de quem executou a elaboração desse DVD e daquelas pessoas que estão ganhando dinheiro com essa situação, com essa tragédia, com a vida daquelas pessoas que se perderam. Então, é algo repugnante, doutor Renato. Um minutinho só para a participação do vereador Marcos. Vereador Renato, eu também recebi uma cópia desse DVD. Anteriormente, alguns cidadãos que captaram algumas imagens em pontos diferenciados da cidade também me entregaram. E o que eu pude observar ali foi o seguinte: tem um cidadão, que me parece um policial federal, que ele faz pose para as fotos. Então, com certeza, identificando aquele policial, você chega à autoria do fato. Por quê? Porque ele faz pose para várias fotos. E tem, conforme Vossa Excelência falou, mulheres, homens, crianças, idosos, seminus, nus, vários corpos em estado de decomposição bem avançado. E a pessoa que me entregou também, com certeza é que entregou no senhor, ele me disse que quando ele foi comprar, foi oferecido a ele como brinde. Leva isso aqui de brinde. E que esse DVD estava sendo vendido a R$5 para outras pessoas. Nesse final de semana, eu tive a oportunidade de participar de algumas ocorrências na delegacia de polícia. Tiveram mais de 60 ocorrências, nobres vereadores, esse final de semana, dentre furtos, dentre ameaças, dentre agressões, estupros. Infelizmente, teve um estuprador que não foi pego em flagrante, já está solto, isso tem que ser corrigido. Então, o que acontece? Foi preso uma quantidade enorme esse final de semana de DVDs piratas. Então, a polícia está agindo. Os policiais do 11º Batalhão, os policiais da 151ª Delegacia Policial, e se o senhor for lá na sede, o senhor vai ver. Tem uma quantidade, mas bem significativa, de DVDs piratas que foram presos, e dentre essa quantidade havia uma quantidade, infelizmente, desses DVDs. Concluo, então, Vossa Excelência chamando a atenção, com certeza é muito importante para a nossa sociedade. Concluindo, eu peço a aprovação da nossa indignação. Obrigado. Pois não, vereador. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovados por unanimidade o voto de repúdio do excelentíssimo vereador Renato Abirrame. Requerimento de informação. Requerimento do excelentíssimo vereador Cláudio Damião, com o Executivo Municipal, a respeito dos contratos objetos dos processos administrativos
097/2011 e 0100/2011. Em discussão. Senhor presidente, eu queria solicitar a leitura do requerimento, por gentileza. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, no uso das minhas atribuições regimentais, valendo-me das prerrogativas de vereador, venho requerer a Vossa Excelência que seja o presente requerimento de informação submetido à plenária e depois acolhido e encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito, a fim que sejam respondidas questões sobre os contratos objeto dos processos administrativos 097/2011 e 100/2011, formalizados pela Fundação Municipal de Saúde, com dispensa de licitação, pelo valor total de R$ 1.397.844,24, para a prestação de serviços de manutenção e conservação de equipamentos, conforme consta na publicação do Jornal A Voz da Serra, no dia 14 de abril de 2011. Processo 097/2011. Partes: FMS e Mid-System. Comércio, manutenção e serviços hospitalares. Objeto: manutenção e conservação dos equipamentos. Valor: R$ 459.996. Processo 0100/2011. Partes: FMS e Spectro Instrumental Científico Limitada. Objeto: manutenção e conservação de equipamentos locados. Valor: R$ 937.848,24. Exposto acima, faz o presente requerer que sejam respondidas as seguintes indagações. 1. Qual a razão do descumprimento da exigência contida no artigo 26 da Lei Federal número 8.666/94, de publicação do resumo do contrato no prazo máximo de 5 dias, uma vez que os instrumentos contratuais foram celebrados em 16 de fevereiro de 2011 e somente publicados em 14 de abril de 2011, perdendo, segundo os termos daquela lei, sua eficácia. Anota que os mesmos foram omitidos na publicação no dia 7/3/2011, não elide a responsabilidade de não ter sido feita sua correção em menor prazo, uma vez que decorreram 57 dias dentre as datas de assinatura e publicação. 2. Cópia do contrato social e modificações das empresas contratadas. 3. Prazo de duração e indicação dos serviços prestados ou a prestar. 4. Justificativa da escolha dos contratos. 5. Memória de cálculo por unidade de serviço utilizada para estabelecimento do preço de cada contrato. 6. Relação de todos os equipamentos em que os serviços foram prestados ou a prestar, contendo o nome e o setor da unidade de saúde em que está localizado. 7. Nome e cargo dos servidores municipais que acompanharam os serviços previstos em cada contrato e atestaram a sua realização, conforme prescreve a legislação aplicável. 8. Os valores já desembolsados para o pagamento dos contratos e respectivas cópias das notas fiscais de serviço. 9. Cópia do contrato de locação dos equipamentos que foram objeto dos serviços previstos no processo número 100/2011. Por fim, solicito celeridade nas respostas em atenção ao inciso 14, artigo 110 da Lei Orgânica Municipal. No aguardo de sua atenção ao que ora é solicitado, me despeço com os votos de elevada estima e consideração, assinado vereador Cláudio Damião. Em discussão. Senhor presidente, 5 minutos, vereador. Eu fiz a solicitação de leitura porque ajuda muito na defesa do requerimento de informação que faço. Tem sido uma constante do Executivo, nesse período de calamidade, a publicação fora do prazo das contratações feitas. E a gente não pode acreditar que seja por falta de tempo, por não saber, por descuido. Tem sido repetido o ato de não publicar as coisas dentro do prazo estabelecido em lei. E se existe lei, é para ser cumprida. Porque aí começa a gerar dúvida, começa a gerar desconfiança, começa a gerar uma série de especulações com relação à maneira como as coisas são feitas. Me causou espanto
a publicação no jornal Voz da Serra, do dia 14/4, em que traz, na mesma página, o processo 097 0100 e o extrato 097 0100, que eles foram alvo de expediente do dia 16 de fevereiro de 2011, deveriam ter sido publicados no Diário Oficial, no jornal, no dia 7/3 de 2011, e foram publicados no dia 14/4 de 2011. Além do espanto, e aí eu faço o requerimento exatamente para elucidar essa questão, quase R$1 milhão de contratação de empresa para manutenção de equipamentos locados. Eu acho que um contrato, normalmente, ele já prevê, em situação de manutenção, daquilo que é locado. Você contrata uma máquina Xerox, já está previsto, inclusive, a manutenção desse equipamento. E aí eu quero entender como é que a Fundação Municipal de Saúde faz um contrato em que paga-se quase R$1 milhão para fazer a manutenção de equipamento locado, além do fato de não ter sido publicado nada dentro do prazo. E um outro de R$ 459.996 para manutenção e conservação dos equipamentos. E nós precisamos saber que equipamentos são esses, que finalidade de atendimento vereador, ele tem. permite uma parte. Pois não, já permito, vereador, senão o tempo não vai ser suficiente. Eu vou resumir, realmente isso aqui é um absurdo. 2 minutos. Não é para compra de material, para manutenção do material. Enquanto eu venho brigando há muitos anos aqui, pedindo para a compra de um aparelho que custa R$6 mil, que é o aparelho para diagnosticar da POC, é uma doença que mata 5 a 6 milhões de brasileiros, gasta-se R$1.400.000 na manutenção de uma forma absurda. Eu espero que esse requerimento seja respondido. Uma parte ao vereador professor Pierre. Vereador Cláudio Damião, muito bem disposto o requerimento que Vossa Excelência faz. É um absurdo. Eu nunca vi qualquer administração pública, através de serviços de terceiros, ou seja, através da locação, custear os equipamentos alugados. Ora, geralmente se contrata para exatamente desonerar o executivo dentro do processo de manutenção do seu próprio equipamento. Assim sendo, aluga-se para que a empresa que está ora alugando se responsabilize pela manutenção. Agora, não dá para perceber porque são 2 vezes que ela está ganhando. Ela está ganhando desde o contrato e está ganhando na recuperação dos equipamentos dela mesma. Ou seja, estamos pagando 2 vezes para o mesmo serviço. E nesse valor, realmente, que o vereador Renato Aberrâmia toca, é importante. Não tem dinheiro para algumas coisas, para aquisição de bem, e a gente acaba pagando manutenção de equipamento alugado. Pois é, vereador, eu faço esse requerimento com a esperança de que ele seja respondido, porque aquele que eu denunciei da compra de 840 mil envelopes, até hoje a resposta não veio. E a gente tem que lembrar. E tem que lembrar que enquanto se gasta aqui quase R$1.400.000 na manutenção de equipamento e equipamento locado, alugado, nós não estamos vendo o funcionamento do banco de sangue, porque a centrífuga até hoje não foi operacionalizada e está tudo parado. Esse R$1.400.000 podia ser utilizado, pelo menos, para a instalação de uma estação de tratamento no novo Hemocentro, ou a recuperação do novo Hemocentro, porque Nova Friburgo, como uma área central e como polo, está deixando de atender não só a população de Nova Friburgo, como a população da região. E aí as pessoas morrem se não tiver esse socorro. Então, só chamar a atenção para isso, pedindo o apoio de todos na aprovação desse requerimento. Obrigado, senhor presidente. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento de informação do excelentíssimo vereador Edson Flávio Coelho, com o Executivo Municipal, Secretaria de Assistência Social, requerendo informações acerca do oferecimento de carne de soja na refeição dos desabrigados e outras informações referentes aos abrigos. Em discussão. Pois não, vereador. Ele pediu fazer a leitura, senhor presidente. Requerimento de informação. Senhor presidente, sirvam-me do presente para solicitar à Secretaria de Assistência Social, requerendo informações sobre quais motivos levaram a Prefeitura a oferecer somente carne de soja na refeição dos desabrigados, qual o valor enviado pela Prefeitura para atender as vítimas da tragédia que estão nos abrigos de Nova Friburgo, qual o planejamento para os próximos meses para a atenção aos desabrigados. Assina o vereador Edson Flávio. Após a leitura, em discussão. 5 minutos, vereador. Senhor presidente, eu constantemente tenho falado nessa casa e acerca desse assunto. Tenho trazido de uma forma até muito... não sei, acho que não tem nem adjetivos.
Só que todas as vezes que a gente fala desse assunto, as providências elas não acontecem. Ou a municipalidade, a Secretaria de Assistência Social, não assiste a TV Câmara, nós não temos audiência, ninguém fala nada, ou simplesmente está fazendo vista grossa para essa situação. Senhor presidente, em pleno domingo de Páscoa, eu fui, como já fui outras vezes, visitar o abrigo lá no SASE. E chego, em pleno domingo de Páscoa, o que eu encontro no almoço de Páscoa dos desabrigados? Não preciso nem dizer. Soja. Todos os dias. E não adianta o governo municipal dizer nada a respeito disso, a não ser mudar a sua postura. Concedo. Não depois adianta, eu não aceito nenhum tipo de justificativa, a não ser a mudança de postura. Porque todos os dias, carne de soja no almoço, carne de soja na janta, quando não é carne de soja, uma sopa rala, que os funcionários... Tem uma senhora de Niterói que vem trazer doação, às vezes, de legumes, para fazer a sopa. E a administração lá do abrigo, às vezes, dá um jeito lá e consegue algumas coisas. E as mães já estão reclamando que os seus filhos estão perdendo massa, perdendo peso. Existem senhoras grávidas lá. E, conversando com nutricionistas e tudo mais, todos nós sabemos que as pessoas têm que ter uma dieta equilibrada. As pessoas que estão lá no abrigo, por mais desprovidas financeiramente que eram antes da tragédia, com certeza, podendo no final de semana, comiam um franguinho ou alguma coisa assim, que seja, que valha. E lá no abrigo, que é obrigação do governo, cadê o dinheiro que foi doado pelo Brasil inteiro para o fundo de emergência? E as pessoas lá naquela situação, alguém poderia até falar, alguém desavisado, eu vou abrir o verbo logo, poderia até falar, mas está muito bom, pelo menos está comendo alguma coisa. É porque não é a pessoa que está lá. Porque se nós tivéssemos um país que não tivesse comida, que não tivesse as coisas, tudo bem. Mas o poder público recebeu recurso do governo federal, recebeu doações e vai deixar as pessoas que estão no abrigo nessa indignidade, comendo carne de soja todo dia, sem poder tomar outra providência. Vou conceder a parte. E ainda vou mais, senhor presidente, eu falei com relação ao abrigo. E fui lá e filmei e registrei para que se alguém disser que eu estou falando demais. No porão do abrigo está um lixo total. Depositaram roupa lá. Tem papel de 500 anos lá no porão. As pessoas num quadradinho, morando num quadradinho porque não tem lugar para botar suas coisas. As pessoas lavando roupa numa pia de banheiro, lavando uma calça jeans, lavando um cobertor numa pia, uma baciazinha de banheiro, porque não foi feita a lavanderia ainda, não foi feito o refeitório, e sempre diz, estão enrolando até o Ministério Público. 1 minuto, vereador. Até o Ministério Público tem sido enganado. O Ministério Público talvez esteja pensando que ao eles irem lá, a situação foi resolvida e não foi. Vereador Cláudio Damião. Vereador, eu estive ontem lá e lembrei de Vossa Excelência falando sobre essa questão da carne de soja. E é uma questão que se repete. Mas eu queria chamar a atenção e pedir o apoio aí da assistência social, a Secretaria de Assistência Social, que pudesse comparecer ao abrigo e dar uma atenção. Eu fui parado por várias pessoas reclamando do aluguel social. Eles estão com dificuldade de concretizar o aluguel social. Alguns disseram que já se cadastraram desde o início e não conseguem receber. E vão precisar de um apoio da assistência social, senão eles não vão receber mesmo, não vão conseguir de forma alguma. E uma outra coisa que eu detectei da primeira vez que estive lá, é que só tem um guarda municipal para atender 120 pessoas. É um risco até para a integridade dos trabalhadores que estão lá, com enorme dificuldade de cuidar dessas 120 pessoas. Então, fazer aqui mais uma vez uma solicitação de que seja destinado, além dos problemas de alimentação que Vossa Excelência vem trazendo, a destinação de mais guardas municipais para aquele abrigo que tem lá 120 pessoas. Rapidinho, vereador. Breve, então, vereador. Vossa Excelência, que muitos são crianças, e nós estamos ali com alimentação não balanceada. Essas crianças estão em fase de crescimento e certamente serão prejudicadas no futuro. É bom, Vossa Excelência, lembrar, porque no próximo domingo nós teremos o Dia das Mães. E eu espero que no Dia das Mães não seja de novo repetido o cardápio monótono. Conclua, por favor. Então eu vou concluindo dizendo que o pedido de informação, só para orientar, o pedido de informação, o Executivo tem 30 dias para me responder. Na verdade, o pedido de informação é porque é um ato administrativo. Na verdade, o que eu quero é que o governo municipal tome uma atitude, vá lá, mude o cardápio
e dê a dignidade. O que foi feito até agora, parabenizo tudo que foi feito de acerto, mas eu estou apontando os erros, buscando o acerto. Que façam isso, senhor presidente. Conclua, por favor. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento de informação, vereador professor Pierre, com o Executivo Municipal requerendo informações acerca da arrecadação, do papel econômico e do investimento público para o desenvolvimento da infraestrutura e desenvolvimento infraestrutural e socioeconômico do Distrito de Conselheiro Paulino. Quer que faça a leitura? Pediu o vereador Isaac Demanda que faça a leitura. Senhor presidente, requeiro, dentro das novas regimentais, pedido de informação em caráter de urgência com a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, solicitando informações acerca da arrecadação, do papel econômico e do investimento público para desenvolvimento infraestrutural e socioeconômico do Distrito Conselheiro Paulino, em especial o que segue. Considerando tão somente a abrangência dos bairros do Distrito Conselheiro Paulino, considerando os exercícios orçamentários de 2009, 2010 e 2011, este último, consoante informações do primeiro quadrimestre, requer-se, 1. O valor total dos impostos e taxas municipais que foram arrecadados no Distrito em cada um dos seus referidos exercícios orçamentários, quais sejam: A. Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU. B. Imposto sobre transmissão intervivos de bens imóveis e de direitos reais a eles relativos, ITBI. C. Impostos sobre serviços de qualquer natureza, ISS. D. Taxa de coleta de lixo domiciliar, TCLD. E. Taxa de controle e fiscalização ambiental, TCFA. F. Taxa de licenciamento para funcionamento e alvará municipal. Em cada um dos exercícios orçamentários supracitados, o percentual de arrecadação dos referidos impostos e taxas recolhidos no Distrito, comparando com o total de arrecadação que o município obteve com cada um deles nos períodos mencionados. 2. Valor do Produto Interno Bruto, PIB, do Distrito nos referidos anos e qual e quanto, em percentual, representou o total do PIB municipal em 2009, 2010 e até o momento em 2011. 3. Quantitativo de empreendimentos devidamente regularizados com o município, quanto a impostos, taxas e licenciamentos, bem como o quantitativo daqueles que se encontram em situação irregular. 4. O valor previsto e executado com indicação das fontes de recursos que objetivou o desenvolvimento infraestrutural e socioeconômico do Distrito Conselheiro Paulino em cada um dos exercícios orçamentários. 5. As razões pelas quais o Distrito não foi contemplado até o momento no conjunto de obras de reestrutura projetado para o município em virtude da tragédia de 11 de janeiro de 2011. 6. Levando em conta o interior, se existe algum projeto, além da continuação das obras do parque referente às margens de Bengala, que objetive para execução num futuro próximo, reconstruir e reurbanizar o distrito, apontando as fontes dos recursos. Assina vereador Pierre, professor Pierre. Está lido, senhor presidente. Após a leitura, em discussão. Senhor presidente, 5 minutos. Esse requerimento começa uma série de outros tantos que vão fazer um mapeamento de informações da cidade com relação ao seu processo, tanto na área urbana quanto na área rural. Até para que nós possamos calcular a necessidade de investimento em determinadas áreas, principalmente aquelas com maior vulnerabilidade. O Distrito de Conselheiro Paulino é realmente algo incrível, com certeza, vereador, porque é indubitavelmente o distrito que mais desenvolveu, que tem hoje uma massa trabalhadora incrível, e nós não conseguimos ver por parte de nenhum poder executivo, de nenhum prefeito, há anos, um investimento no sexto distrito. Por isso que se quer saber quanto que se recolhe dos impostos e taxas. E de muitas taxas, inclusive, que são esquecidas,
como é o caso da taxa de controle e fiscalização ambiental. Como é que isso ocorre lá? Se houve tanta ampliação de moradias e tanta ampliação de empresas, certamente deve ter recebido muito recurso com relação a essas taxas. Da mesma forma, o licenciamento e o alvará. Isso é importante porque possivelmente tem muito lugar irregular, muito empreendimento irregular. A gente tem que mensurar isso, porque a prefeitura acaba perdendo receita, deixando de receber receita para investimento, exatamente, talvez, por não estar havendo a fiscalização adequada e o pagamento das taxas e impostos por determinadas empresas. De igual forma, quer-se fazer um comparativo. Qual o percentual dos impostos que são recolhidos e taxas de Conselheiro Paulino em relação ao município todo? Nós vamos ver o impacto, certamente, que Conselheiro vai trazer para a economia local. O PIB mede o crescimento, não o desenvolvimento. Queremos saber também o produto interno bruto de Conselheiro. A gente, vira e mexe, está engarrafado lá naquele trânsito em virtude da grande mobilidade. Deve-se ter um crescimento incrível. E quando eu peço 2009, 2010 e o primeiro quadrimestre de 2011, é para que tenhamos uma noção da evolução ou não do crescimento de Conselheiro Paulino. De igual forma, nós teremos aqui informação com relação a quem está regularizado e quem não está regularizado no próprio distrito. Até para que nós possamos cobrar medidas de regularização e criar condições para a regularização, principalmente. Também, de igual forma, se existe projeto para Conselheiro. Na última sessão, nós discutimos aqui que dois minutos, no organograma de obras que serão realizadas no município com recursos federais, o distrito de Conselheiro não é contemplado. Por quê? Quais as razões? E também, certamente, deveria haver um planejamento do Executivo para o distrito de Conselheiro desde o início do seu mandato. Quais são as obras previstas? Quais foram executadas? Não dá mais para esse distrito extremamente pujante, como também há outros na nossa cidade. A gente vai verificar isso, vai ser um raio-x necessário. Esse requerimento, entendo, que vai até ajudar o Executivo na organização das suas políticas, dos valores arrecadados do distrito, para que possa haver um retorno, um reinvestimento dentro do desenvolvimento necessário de infraestrutura e socioeconômico. Um minuto. Porque até o momento eu só consigo ouvir de investimento na obra do PAC, aí é governo federal. O resto eu não consigo ver. Vereador Isaac Demani. Rapidamente, vereador professor Pierre, parabenizado pelo requerimento. É importante nós sabermos da situação do que representa Conselheiro Paulino no cenário socioeconômico da nossa sociedade. Eu sou um defensor de Conselheiro Paulino, Vossa Excelência sabe disso, não escondo isso. No orçamento, quando da votação do orçamento de 2010, ainda no ano de 2009, eu consegui sensibilizar o prefeito, doutor Heródoto Bueno de Mello, a dividir um investimento que seria feito exclusivamente em olaria, R$ 3.723.000, que fosse destinado 2 milhões, na verdade, dividido esse orçamento, que o conselheiro recebesse um tratamento igualitário, igual recebeu o bairro de Olaria, e hoje nós vamos conseguir fazer a reurbanização do centro de Conselheiro Paulino, da praça, vão ser trocados redes de águas pluviais, reassentamento de paralelos, vão ser refeita uma ponte, mas por uma batalha travada naquele momento, até foi uma batalha solo que eu tive, juntamente com o Executivo, e tive vitória nisso, mas o conselheiro realmente não recebe investimentos. E o que traz indignação, e eu expressei isso na última sessão, e até objeto de um requerimento de informação meu, que virá em outras sessões, já foi protocolado na casa desde ontem. Conclua, não há uma só obra para o distrito de Conselheiro Paulino na relação apresentada pelo governo do Estado. Está aqui, professor Pierre, depois eu posso encaminhar a Vossa Excelência. Eu encaminhei um ofício ao governador Sérgio Cabral, pedindo explicações a respeito disso, ao vice-governador Luiz Fernando Pezão, e fiz uma denúncia à CPI da tragédia na Alerj, relacionando as obras que vão ser feitas, todas importantes, mas por que comunidades como Conselheiro Paulino, Rio Grandina, São Geraldo, própria Salinas, já que o terceiro distrito foi bem privilegiado, mas esqueceram de Salinas, não receberam um só investimento.
por parte do governo do Estado. Pelo menos não há anunciado nenhum investimento, nenhuma contenção, nenhuma reconstrução de rua nessas localidades tão importantes. Então, parabenizo Vossa Excelência. Obrigado, vereador. Senhor presidente, o vereador Marcos Medeiros requereu um breve à parte. Lembrar que o vereador Jorge Carvalho, o vereador Isaac, o vereador Luciano e a mim, nós temos residência em Conselheiro Paulino, o 6º distrito, local onde todos nós fomos nascidos, criados, o Luciano a posteriori, mas não menos importante com relação a isso, esse seu requerimento, ele demonstra que é o sentimento de todos os moradores de Conselheiro que sempre perguntam por que Conselheiro é esquecido. E esse final de semana eu tive a oportunidade de sobrevoar Conselheiro Paulino em algumas regiões, pude ver lá de cima que também, assim como o Córrego Dantas, mas guardando as devidas proporções, a quantidade de deslizamento, a quantidade de obras que são necessárias são enormes. E a título de informação, por isso eu fiz uma parte, conforme foi noticiado na própria imprensa, os responsáveis pelo Banco Mundial vieram aqui na cidade, a gente sobrevoou e teve a oportunidade de visualizar várias obras que vão ser destinados recursos do Banco Mundial para que se possa construir. Agregado ao vosso requerimento, é importante que se tenha essa informação. Por quê? Porque, no final, qual a conclusão que a gente chega? Que realmente Conselheiro Paulino é o distrito que hoje necessita de muito apoiamento da nossa sociedade e felicitá-lo por vossa proposição. Obrigado, vereador. Então, concluído, senhor presidente. Se Conselheiro já consegue ter a capacidade que tem da maneira que está, imagine Conselheiro com o olhar do poder público como merece ter. Vai produzir muito para a nossa cidade e para o desenvolvimento da nossa região e o crescimento econômico do município da região. Obrigado, presidente, e agradecer os apartes dos vereadores. Pois não, vereador. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Senhores vereadores, encerrando nosso expediente, iniciaremos nossa ordem do dia com a apreciação do projeto de lei 10.124/2011, de autoria do Poder Executivo, que altera o subsídio dos membros do Conselho Tutelar e da outras providências. Pediu o vereador Isaac Demane que faça a leitura. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, apresento o projeto de lei municipal que altera o subsídio dos membros do Conselho Tutelar e da outras providências. Este projeto de lei visa corrigir distorções no subsídio dos conselheiros tutelares do nosso município, eis que a atual remuneração se acha totalmente defasada, o que seguramente não interferiu no desempenho de cada um deles, tendo sido realizado plenamente o seu trabalho desde a eleição do atual conselho, sem solução de continuidade. Sendo o que nos oferece para a oportunidade, firmo-nos cordialmente e atenciosamente, assina o prefeito Demerval Barbosa Moreira Neto. Projeto de lei municipal. Altera o subsídio dos membros do Conselho Tutelar e da outras providências. A Câmara Municipal de Nova Friburgo promulga e o prefeito municipal de Nova Friburgo sanciona a seguinte lei municipal. Artigo 1º. O artigo 24 da Lei nº 3.242, de 24 de fevereiro de 2003, passa a ter a seguinte redação. Artigo 24. Cada conselheiro tutelar efetivo receberá remuneração mensal a título de subsídio, tomando-se por base o valor de R$ 1.200, devendo ser observado o artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal. Artigo 2º. Insere-se no artigo 24 da Lei 3.242, de 24 de fevereiro de 2003, o parágrafo 5º, que passa a ter a seguinte redação. Parágrafo 5º. Cada conselheiro tutelar efetivo receberá 13º salário anualmente, bem como o direito de gozo de férias após 12 meses de serviço ininterruptos, observados os requisitos do artigo 108 da Lei 1470, de 14 de agosto de 1979, o qual será substituído pelo seu suplente. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de abril de 2011. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Nova Friburgo, 7 de abril de 2011, assina prefeito Demerval Barbosa Moreira Neto. Está lido, senhor presidente. Não há parecer das comissões, senhor presidente. Solicitar
se há possibilidade de emitir parecer, ao presidente da comissão, o vereador Jorge Carvalho. Favorável. Vereador Isaac Demânio. Favorável, senhor presidente. Vereador Nami Nassif. Favorável, senhor presidente. Após os pareceres favoráveis da CCJ, o projeto se encontra em discussão única. 20 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, mais uma vez manda para análise dessa casa Sua Excelência o prefeito Hermerval Barbosa Moreira Neto, projeto de suma importância na organização administrativa do município de Nova Friburgo. As divergências que, porventura, existem no campo dos embates políticos não devem refletir na administração pública, até porque a administração pública ela é contínua, independente de quem esteja à frente do seu comando, quem esteja comandando a administração do município. E nós tivemos, nesse curto espaço de 7 meses, em que está à frente do Executivo o prefeito Hermerval Barbosa Moreira Neto, diversas oportunidades, e essa casa sempre disse presente, de regularizar situações que há muito tempo vêm incomodando e atrapalhando o desenvolvimento da administração municipal. Podemos citar a questão do concurso de 1999, há tanto tempo, por uma maldade do governo passado, por um ato impensado ou por um interesse de trazer para Nova Friburgo a famigerada Niticop e, através dela, executar os atos mais escandalosos da vida pública de Nova Friburgo. Nós tivemos a vida de diversos funcionários concursados, empossados e no exercício de suas funções totalmente destruídas, e que esta casa teve, ao final do ano passado, a oportunidade de rever essa posição e de dar a essas pessoas que já começam agora, nesse momento, a serem chamadas para as suas funções, o reconhecimento daquilo de praticamente uma década de um governo que, quando o professor Pierre fez a análise de conselheiro Paulino, eu acho que, e eu não quis pedir a parte, até porque o tempo dele era curto, mas há que colocar ali uma barreira do abandono que o conselheiro Paulino ficou a partir do ano 2001. Porque, se o senhor verificar em conselheiro Paulino os anos anteriores, o senhor vai ver que o distrito recebeu os investimentos e depois houve a paralisação. Eu não sei porquê, uma blindagem do governo passado. As pessoas, com raríssimas exceções, vereador Marcos Medeiros, procuram blindar o desgoverno que foram aqueles 8 anos. E aqui é mais uma prova. O Conselho Tutelar é um órgão extremamente importante na política de garantia dos direitos das crianças e adolescentes. É um órgão que merece todo o apoio e que não pode ficar à deriva em nenhuma das suas situações. Ora, até então, até aquele período que eu falei, o Conselho Tutelar era equipado com veículo, o Conselho Tutelar era equipado com carro, com veículo novo, com veículo que servia aos conselheiros com a estrutura necessária para o seu funcionamento. A partir de então, veio o sucateamento, inclusive no vencimento dos conselheiros. E quando esse projeto chega aqui, ele chega e nos leva àquela reflexão que tivemos quando votamos o salário referencial dos servidores. Muitas das vezes, o tempo em que deixa-se de mexer nessas situações acarretam, quando se tem que fazer a melhoria, aquilo que nós achamos que não é o ideal, mas é o que tem que ser feito. O salário do conselheiro passar para R$ 1.200 não é o que eles merecem. Eles merecem mais,
mas é o que é possível nesse momento devido àquilo que não foi feito no passado. Isso precisa ser analisado. Isso precisa ter, nós precisamos ter a reflexão em cima desse momento. Está garantido o 13º, está garantido o direito a férias e mais, garantido ainda que ao momento que o conselheiro requerer as suas férias regulamentares, ele será substituído pelo suplente de direito. Então, esse tipo de organização é a organização da administração pública, daquilo que é fundamental no município de Nova Friburgo. E nós esperamos que nunca mais tenhamos aqui pessoas insensíveis com essa situação, porque hoje muda o prefeito, amanhã muda o prefeito, mas o servidor e a estrutura administrativa, ela permanece. E a estrutura administrativa sendo bem montada, quem é servido e bem servido é a população. Meu caro vereador Marcos. Cabe a um professor defender esse belo projeto de aumento dos salários dos conselheiros tutelares. Existe uma premissa que diz que salários baixos não combinam com serviço público de qualidade. E esse projeto, conforme Vossa Excelência também explicita, ele é o resultado do descaso, do esquecimento e da falta de valorização do funcionalismo público nos 8 anos do então governo da ex-prefeita Saudade Braga. E hoje cabe, conforme Vossa Excelência também explicitou, a tentativa da correção desse que é o grande incentivo para que as pessoas possam ter tranquilidade e dar conforto aos seus familiares através do suor de seu rosto, que é um salário digno. E esse final de semana, no sábado, eu fui chamado à 151ª Delegacia Policial, onde um jovem de 11 anos, subindo a escada da Rua São Paulo, foi abordado por um cidadão bem forte que chamou o garoto, sentou no mato com o garoto, puxou, pegou um pano, botou no rosto do garoto, o garoto desmaiou. O garoto narra que ele só lembra que colocou a mão naquilo, aquilo na mão e assim sucessivamente, e infelizmente ele não sabe se teve um desdobramento ou não do que aconteceu. Foi levado, às vezes tem pessoas que riem, mas é porque não é filho dele, que se fosse filho dele não ia rir. Essa criança foi levada, rapidamente foi atendida pelo conselheiro tutelar, que chegou, a mãe em desespero, chorando, o filho, e foi pego da seguinte forma, vereador. A mãe, esse bandido, ela não sabia, pediu dinheiro a ela na casa dela, dias posteriores. Aí ela foi e deu R$5 para ajudar o camarada. Aí o garoto veio, olhou e começou a chorar. O que que houve? O que que houve? Foi ele. Chamaram a polícia, prenderam e o conselho tutelar se fez presente. Mas como não foi preso em flagrante, ele depois a mãe encontrou com esse camarada na rua, ontem ou anteontem. Ela vai no meu gabinete daqui a pouco, 5 horas, para poder ver que tipo de atitude que possa ser feita para proteger o seu filho de 11 anos. E a primeira atitude que eu vou fazer vai ser qual, vereador? Chamar o conselho tutelar. Verdade. Não é isso? Encaminhar para registrar aí a situação. Isso, fica mais claro, através deste exemplo, a importância que se tem em se remunerar bem esses profissionais. Parabéns pela vossa defesa. Muito obrigado e agradecendo ao prefeito e parabenizando ao prefeito pela sensibilidade na organização da questão funcional do município. Pois não, professor. Vereador Jorge Carvalho, primeiramente eu gostaria de saudar o prefeito Demerval pela sensibilidade. Tem que saudá-lo, porque realmente vem de anos essa dificuldade do Conselho Tutelar. Eu tive a satisfação de estar em Brasília, ano passado, na Conferência Nacional de Educação, e, em um dos intervalos, eu consegui ao Senado Federal e participei de uma audiência pública sobre conselhos tutelares no Estado do Rio de Janeiro, na Comissão de Direitos Humanos, presidida pelo senador Cristóvão Buarque. E a reclamação foi geral. Na questão da